paz de Jesus. Queremos dar continuidade nas abordagens diárias. Hoje nós estaremos tratando da leitura diária de terça-feira. Se encontra em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 4, com o subtema de o culto, os oficiantes e a liturgia na antiga aliança. Tá? Vou fazer a leitura do verso, capítulo de número 9, versículo de número 4, diz assim: que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Como nós temos falado, né, o autor ele não está preocupado, não está interessado em dar detalhes da tipologia de cada utensílio que se encontrava tanto no santuário quanto no Santíssimo, quanto no Santo dos Santos. Mas ele está querendo nos mostrar que o culto, a forma que o culto era oficializado, a forma de adoração que era feita entre a antiga aliança e a forma de adoração que é feita nessa aliança, nessa nova aliança, tá? É interessante nós frisarmos mais uma vez, dizer que no santo lugar, né, na parte do santuário, o sumo sacerdote ou sacerdote, eles oficializavam ali todos os dias, ou seja, todos os dias eles tinham ali o trabalho, fazia sacrifício, isso era uma coisa diariamente. Sendo que no Santo dos Santos, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, e isso como está escrito em Levítico capítulo 16, para que pudesse ser feita a remissão, para que pudesse ser feita a expiação do pecado de toda a nação. Tá? Isso é importante nós entendermos e frisarmos, para que não haja problema de interpretação. Porque uma coisa é o santuário, a parte onde todo sacerdote oficializava ali, fazia todo dia, diariamente ele fazia o seu sacrifício, a sua adoração. Ali ele fazia também, onde ficava a mesa, juntamente com os 12 pães da proposição, onde se encontrava também o altar do incenso, né? Onde também se encontrava o candelabro. Nós precisamos entender muito bem isso, para que a gente não tenha dificuldade de saber quais eram os utensílios e aonde eles se encontravam. Tá? Os sacerdotes estavam oficializando ali na parte do santuário, no Santo dos Santos, que é após o véu, tá? É a segunda sala, para a gente poder ter uma interpretação melhor. Ele só entrava uma vez por ano, como diz Levítico 16, para que ele pudesse expiar, fazer expiação pelo pecado, tanto dele como de toda a nação. Amém, irmãos? Então, mediante isso, eu quero tratar com vocês dos utensílios, né, que se encontravam. Eu vou começar pelo véu, porque é ele que faz a separação entre o homem, entre o santo, né, o santuário e o Santo dos Santos. Alguns estudiosos dizem que o véu ele tinha aproximadamente uma largura da mão de um homem, né? Então era algo que o homem com pecado, o pecador, ele não podia ter acesso, né, direto a esse lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, o lugar onde se encontrava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, né, onde ali ela só podia se entrar uma vez por ano, para a gente poder entender, tá, irmãos? Para que a gente não fique com um pensamento talvez inverso ou errado daquilo que era o santuário. E tudo isso é uma tipologia, né? Graças a Deus, Jesus na cruz do Calvário, quando ele expira, a Bíblia vai dizer que esse véu ele é rasgado, né, dando acesso direto ao homem a esse lugar santo. Mas porque um novo caminho ele foi aberto. Mas é interessante que nós lemos na Epístola dos Hebreus ainda, que no capítulo de número 8, na lição da semana passada, que ainda existiam sacerdotes que estavam oficializando como a antiga aliança, até esse período. Então, alguns estudiosos também falam que eles costuraram esse véu para eles continuarem oficiando essa forma de adoração e culto a Deus, sendo somente no ano 70, quando o templo é destruído, que isso passa a cessar, que não tem mais essa forma de adoração mediante o povo de Israel. Muitas das vezes nós estamos fazendo isso. Jesus, ele nos mostra um novo caminho, Jesus nos mostra o caminho correto, o caminho exato que nós deveríamos andar, mas nós continuamos no legalismo, né? Nós vemos nos dias atuais muitas igrejas aderindo, né, até mesmo em forma de culto, utensílios do Antigo Testamento para os dias de hoje.
né? Tais como um candelabro, você vê em muitas igrejas, campanha com a Arca da Aliança, né? E na verdade tudo isso foi sombra, tudo isso foi tipificação. Graças a Deus, hoje nós somos verdadeiramente aquele aonde o Espírito Santo de Deus ele habita, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, tá? Então que nós possamos verdadeiramente, amados, deixar as coisas que ficaram para o passado, o simbolismo, e começarmos a entender e a praticar aquilo que o novo concerto tem nos preparado, tá? Também tinha dentro do Santo dos Santos a Arca da Aliança. Após o véu, era a Arca da Aliança que estava ali dentro. E a Arca da Aliança ela era coberta, era feita de madeira de cetim, e ela era coberta de ouro, tanto por dentro quanto por fora. E a arca simbolizava, como eu já falei, o concerto de Deus com o seu povo, tá? Então no dia da expiação, o sumo sacerdote ele adentrava, passava do véu, né, com o seu sacrifício, e ele fazia o que? Ele aspergia o sangue em cima do propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório é onde é a parte superior, é a tampa, né, dessa arca. E para quê? Para que ele pudesse expiar o pecado de toda a nação e o seu também. Dentro da Arca da Aliança também tinha alguns utensílios. Dentro da Arca da Aliança tinha um vaso de ouro que continha o maná, né? Lembrando que dentro dessa arca, esse maná, dentro desse vaso de ouro, é para lembrar ao povo que aquele que cumpre o concerto mediante ao que Deus firmou, Deus ele com certeza será a tua provisão. Ele não te largará, ele não te deixará, ele não permitirá que você fique, né, sem ter a tua provisão. Ele é o teu sustento mediante ao concerto estabelecido e cumprido, né? Por isso que está dentro da Arca da Aliança, estava dentro da Arca da Aliança esse vaso de ouro com o maná, tá? Que foi dado por Deus no deserto. Também dentro dessa arca continha a vara que floresceu da parte de Arão. Esta vara, ela é justamente o que se fala em Números capítulo 17, do versículo de 1 a 11, quando Arão ele é instituído, ele é constituído, consagrado, e a sua descendência pelo próprio Deus para dar continuidade, para dar acesso ao povo, para ser o sumo sacerdote do povo escolhido por Deus. Lembrando que nós temos um sumo sacerdote que foi estabelecido, por mais que tenha sido pela parte divina, que foi o próprio Deus que fez florescer uma vara que já não estava mais, não tinha como ter mais vida, ele faz florescer a de Arão. Então foi Deus que o escolheu, né? Mas ele era terrestre, ou ele oficiou o seu sumo sacerdócio terrestre, né? Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote celestial. Ele vem numa ordem completamente diferente, como nós temos tratado nessas lições, né? Ele vem da ordem de Melquisedeque, mais é superior, e é uma parte divina. E ele oficializa, ele está oficiando dentro no tabernáculo celestial. Amém, irmãos? E nós podemos dizer que é por isso que ele é superior até mesmo à ordem araônica, não desprezando essa ordem, porque ela foi, por tudo, chamada por Deus. Também tinha dentro da arca as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Essas duas tábuas elas foram colocadas no Monte Sinai, na arca no Monte Sinai, quando a arca foi colocada no Templo de Salomão, tá? E dá a entender, em 1 Reis, capítulo 8, no versículo de número 9, que os utensílios como o maná, o vaso de ouro com maná, a vara de Arão florescida, dá-se a entender, nesse capítulo de 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, que se perdeu em algum momento. Estudiosos, né, pessoas com conhecimento, têm entendido que isso se perdeu justamente quando a Arca da Aliança ela foi tomada pelos filisteus. A única coisa que ficou dentro da arca foi as tábuas de pedra de testemunho dos 10 mandamentos. Tá? Você pode ler em 1 Samuel capítulo 4, capítulo 6, que a Arca da Aliança ela foi tomada, né? E por isso alguns estudiosos, e em 1 Reis capítulo 8, versículo 9, dá a entender que o único utensílio que estava dentro da arca era as tábuas de testemunho com os 10 mandamentos. Amado, fica com Deus nessa tarde, que essa palavra possa te ajudar a entender um pouquinho mais essa lição, né? E nós agradecemos nessa tarde por mais uma oportunidade de estarmos falando sobre a palavra de Deus.
Que Deus vos abençoe muitíssimo. É o que nós pedimos essa tarde sobre a tua vida, em nome de Jesus.